Bom, eu gostaria de ter terminado a parte contextual no post anterior, o que não foi possível, porque senão ficaria imenso. Contudo, continuaremos a contextualização neste post. Observação, eu peço desculpa, mas acredito ser interessante para dimensionar os fatos de forma coerente. A África detinha de diversas culturas e povos. Muitas vezes esses povos se misturavam. Um dos motivos seria as questões conjugais, já falado até no outro post. Também acontecia por questão de guerra e domínio de uma terra. Em um povo, a sua cultura pode ser de caça, cultivo, por fim de pesca ou todos esses juntos. Observe que estou resumindo ao máximo, minha intenção não é aula de história, até porque eu não sou professor de história, e sim um esclarecimento de fatos para melhor entendimento. A África é enorme e com questões climáticas específicas por região. Os caçadores, a sua locomoção se dá bastante pela necessidade da perseguição da caça. Eles montam armadilhas, esperando que as armadilhas peguem a presa e então venha efetuar o abate da caça. O criador de gado tem a necessidade de deslocamento devido à necessidade dos animais pela água, pastagem, sal e afins. Esse tipo de alimento tem variação por estação climática. O deslocamento, segundo estudos, era em média de 10 anos, podendo variar entre 5 a 20 anos. Essa dimensão de tempo parece até o Ibope. Na agricultura, temos uma movimentação dada à condição climática, pois havia-se o perigo de ocorrer muita chuva e acabar com o plantio, como também de muita seca, que também acabava com o plantio. Outro fator, quando a chuva demorava a cair, ou via antes do que se previa, anos normais com todas as previsões, era bastante raro. Então fazia-se a reserva de alimento. Como nem sempre era possível prever o tempo de seca, então tinha uma estimativa aí de 2 anos. Haveria uma condição de miséria sobre o povo, mais que 3 anos já seria de fome e morte. Então existia uma quantidade considerada ótimo para a população e uma máxima. Caso essa máxima de população fosse atingido, geraria então mobilização de povos, evitando essa sobrecarga, né? Nesse contexto aqui citado, que menos se deslocavam eram os pescadores, podendo haver a necessidade com a mudança do curso da água. Como os pescadores tinham barco, detinha de um meio de transporte barato. Por sua vez, eles acabavam se tornando comerciantes e servia entre as comunidades. Outra condição de mobilidade era quando a mulher se casava com um homem de um outro povoado. Os filhos que viviam junto com a família da mãe poderiam ir para esse povoado. Já os seus irmãos poderiam seguir com suas outras irmãs, gerando assim a mistura ou separação de povos. Existem 2 tipos de movimento raro de população, que é a corrente migratória e a outra é a migração ao pé da letra realmente. Bom, a corrente migratória é um movimento lento que vai movendo a população aos poucos e ao percorrer de anos. E a migração já é algo mais rápido, por sua vez, é causada por necessidade. Vamos citar alguns tipos de mobilização. Um tipo de mobilização é a expansão. É a necessidade do aumento do cultivo, identificação de terras atrativas e produtivas. Havia também por procura de pastos virgens por parte dos criadores de animais. Uma família se sentia apertada onde morava quando a fumaça da chaminé da casa vizinha já era vista. Então eles se moviam para ficar mais distante. Uma outra forma é a chamada diásporas. Em sua maioria, a diáspora se dava por estabelecimento de comércio em uma região, forçando o povo a sair do local. Um outro tipo de diáspora era a ida anual a Meca. Normalmente esse tipo de viagem era sozinho ou em pequenos grupos e por alguma razão eles não poderiam continuar com a viagem e ficavam onde estavam, gerando essa mobilização de povos. Tem a migração em massa, e esta ocorre quando toda uma população abandona a terra e tudo que tem para longas distâncias. Normalmente está ligado a uma catástrofe. Um exemplo são os 80 mil vândalos que passariam da Espanha para a África devido a um governo opressor. A maioria das invasões que se deu na África do Norte, por diáspora, foi a do Banu Ilan e a dos Banu
Sulia, devido à violenta seca da Arábia, causando uma modificação importante na cultura toda local. Tem também a mobilização por meio de migração de bandos, normalmente se dava por motivo de conquista de território. Existem também as questões sociais de invasões de outra terra, e eles gostavam de festejar, e aí já tinha um contexto mais de bagunça. E alguns tinham o intuito de invadir e fazer contexto mercenário realmente. E tem uma outra que é interessante, que é a migração de elite. Essa normalmente se dá por causa de fundações de Estado. Normalmente um caçador vindo de longe, com alguns companheiros. Um exemplo interessante é o estado de Maravi. É um conjunto de ancestrais vindo do país de Luba. Bom, este último texto de contextualização finaliza com o intuito de mostrar que, longe do que tem-se em mente, a África era bastante organizada politicamente. Ela seguia suas regras e suas culturas. Uma importante liberdade social e econômica, onde a intervenção era quase que zero. E caso ocorresse, definir-se em combate respeitando a cultura social e econômica do vencedor. Bom, eu espero que até aqui a gente tenha conseguido entender um pouco do que é a África, a vida na África, um pouco da sua estrutura social, econômica. E agora nós vamos já adentrar nos momentos de dores.